Olá, desenvolvedor. Meu nome é Cassiano D'Andrea e você está no canal DevTrain. O vídeo de hoje é a parte 3 de uma série onde nós estamos desenvolvendo uma aplicação completa em React utilizando TypeScript. E hoje nós veremos a parte de estados. Lembrando que nós estamos desenvolvendo esse To-Do MVC. Se você ainda não acompanhou, não deixe de clicar no link acima para poder acompanhar a última parte, que é a parte 2. Esse é o ponto que nós estamos no momento. Nós implementamos a aplicação utilizando o Vite para gerar o esqueleto principal da aplicação. Nós copiamos o layout do To-Do MVC original. Implementamos os componentes React, na verdade o componente, porque é o componente principal, e estamos alimentando os dados a partir de dados mocados que fazem parte de um array, totalmente estático dentro do nosso código. Por quê? Porque nós não temos ainda uma API na qual a gente pode se basear para receber esses dados externamente. Isso vai ser feito mais à frente. Não temos nesse momento nenhuma interatividade dessa aplicação, ou seja, ela não permite você fazer nada com ela porque a gente não programou. Então, se você clicar no X aqui para remover, não vai acontecer nada. Se você tentar criar uma task, não vai acontecer nada. Esse X, por sinal, parece ser um link. Eu vou ter que localizar esse elemento no nosso JSX. Então, uma dica que eu dou, você pode dar um inspect. Isso funciona tanto Chrome quanto Firefox e você vai ver que ele é um botão. Ele é um botão com a classe Destroy. É importante que a gente saiba exatamente onde estão os elementos para que a gente possa localizá-los dentro do nosso componente. Voltando para o VS Code, o que eu vou fazer de cara? Os dados estão vindo, na verdade, do componente principal, que é o app. Repare como ele é pai do Task Manager. E o Task Manager recebe esses dados utilizando uma propriedade. Apesar disso aqui ser uma coisa, vamos dizer assim, bastante normal e simples, com o intuito de transformar esse exemplo em algo ainda mais simples, eu vou fazer uma pequena refatoração. Eu vou remover esse export. Eu vou mover esse código todo, que é o tipo e a definição da constante, para dentro do nosso Task Manager. Então, a ideia é a gente poder simplificar o código. Eu vou aproveitar para remover essa propriedade. Já vou salvar esse arquivo. Aqui eu vou remover esse tipo, porque nós não vamos mais ter nenhuma prop sendo passada para o componente, portanto eu não preciso mais disso. Também não preciso mais dessa props. Vou aproveitar para apagar essa linha e finalmente substituir esse props.tasks pela constante tasks. E finalmente eu vou remover este import. Se eu fiz tudo corretamente, o nosso código deve permanecer igual. Tudo indica que sim, que a essa altura ele já foi transpilado e a gente já vê o código aqui no navegador. Agora nós vamos começar efetivamente a implementar o nosso estado. Então, como que eu crio estados em React? Primeiro que é comum os estados estarem na parte superior do nosso componente funcional, ou seja, no início da função. A gente tende a agrupar esses estados no início para facilitar a leitura posterior de quem for ler o nosso componente. Sempre que eu for fazer estado, eu vou fazer da mesma forma. Vou declarar uma const, vou criar um array, a gente já volta para completar esse array. Eu vou dizer que ele é igual a uma função chamada useState. UseState ele é o que o React chama de hook. O que é um hook? Ele é um gancho, um anzol. A ideia é ele se enganchar, se integrar com o ambiente do React. Então ele tem esse nome, hook. Eu vou dar um enter. O próprio VS Code já vai importar o useState a partir do React. Ele nada mais é do que uma função. E outra dica,
Toda função do React começa com a palavra use e tem a próxima letra em maiúsculas. Ele é, a princípio, considerado um hook, tá? É assim que o React chama essas funções especiais que começam com a palavra use. Muito bem, o useState, ele espera que eu passe como parâmetro o valor do estado inicial. Então, qual é o estado que nós vamos representar aqui? Nós vamos representar as nossas tarefas. Eu vou colocar aqui um comentário. Então, eu quero representar as nossas tarefas nesse estado. Qual é o valor inicial desse estado? Faz sentido que ele inicie com o nosso array de tasks. Tá? Reparem como o useState e o TypeScript trabalham de forma que ele já sabe que esse estado é um estado de TaskTypeArray, ou seja, um array de objetos do tipo TaskType. O próprio TypeScript inferiu esse estado, esse tipo, a partir de onde? Do tipo do tasks, tá? Então, ele, a partir dessa informação, o TypeScript inferiu. Eu poderia também ter feito isto. Tá? Mesmo código. Repara como o código fica mais verboso. Então, eu prefiro, quando a inferência ocorre com sucesso, e nem sempre isso é verdade, nós vamos ver futuramente casos em que a gente precisa definir o tipo do estado, a gente vai usar a inferência do TypeScript, que é menos código para a gente manter. useState retorna como resultado dele uma tupla. Vejam. Exatamente isso aqui, ó. Ele retorna uma tupla. O que é uma tupla em TypeScript? Uma tupla é um array com número pré-conhecido de elementos, de itens, onde cada tipo nós sabemos exatamente qual é o seu tipo. Nós sabemos qual é o tipo do primeiro item, o tipo do segundo item, o tipo do terceiro e assim por diante. Isso o TypeScript chama de tupla. Sabendo que isto retorna uma tupla, eu vou usar o que nós chamamos de desestruturação de arrays, ou array destructuring do inglês, para poder desconstruir esse array. Eu vou mostrar na prática como é que isso funciona, abrindo aqui uma seção do Dino no terminal. Dino, para quem não se lembra, ele é um Node ao contrário, ele é uma espécie de Node que eu prefiro utilizar ele do que Node em si. Tá? Ele é um REPL, um console. Tá? O que nós vamos mostrar aqui? Eu tenho uma constante chamada coords, que contém coordenadas x, y e z. E eu quero criar ou extrair dessa coords as coordenadas. Então eu falo assim, que o x é a coords 0, o y é a coords 1 e o z a coords 2. X, Y, Z. Funcionou? Funcionou, só que ficou verbose. Muito código para fazer a mesma coisa. Será que tem alguma forma mais simples de fazer? Sem dúvida que sim. Const X, Y, Z igual a coords. Tá? X, Y e Z. Então, o que eu fiz? Pus um array do lado direito desta atribuição. Nós chamamos de right-hand side, do lado direito da expressão, e coloquei um outro array do lado esquerdo, onde eu estou criando constantes que se chamam x, y e z, onde x é o primeiro elemento do array coords, y é o segundo e z é o terceiro. Bom, se você entendeu isso, esse código aqui faz mais sentido agora. O que eu estou dizendo? Que useState retorna uma tupla com dois elementos, onde o primeiro é o meu estado. Então eu vou aproveitar e vou dar um nome para ele, eu vou chamar de tasks. Por que é super importante dar um bom nome? Porque o tempo inteiro no teu código agora você vai usar essa constante para representar o seu estado atual. Então a partir de agora ele se chama tasks. Tá? Posso até tirar esse comentário. Ficou redundante. O segundo item do meu array,
Ele é uma função que eu vou utilizar para mutacionar esse estado quando aplicável. Qual que é o padrão de nomenclatura para essa função? Nós começarmos ela com a palavra set, que significa alterar em inglês, e aí eu copio esse nome e colo. E coloco a primeira letra em maiúsculas. Então, se o estado chama tasks, a minha função que altera o estado chama setTasks. De novo, isso é um padrão da comunidade React. Isso é o equivalente a um getter, que ele vai ler o valor do estado atual, lembrando que ele não é uma função, ele é um valor. E isso aqui é o equivalente a um setter. Esse, de fato, é uma função, também conhecida como setState. É uma função que modifica o estado. Bom, se eu tenho o estado aqui, meu trabalho agora é alterar esta constante para ler do estado. Nós vamos salvar esse código e vamos ver se alguma coisa mudou no Firefox. Como vocês podem ver, não mudou absolutamente nada. O que mais a gente pode ver interessante aqui nessa tela? Notem que se eu clicar em Components, lembrando que isso aqui foi instalado a partir de uma extensão, tanto do Firefox quanto do Chrome. Então, se você não tem, você tem que instalar. Isso aí está lá no meu vídeo 1. Tá? Se você não viu, veja lá. Se você clica no componente Task Manager, você vai ver claramente que agora ele tem um estado. Repare como o estado contém exatamente as 3 tasks que nós estamos lidando ali. O que é interessante do React? Aliás, por que o React tem esse nome? Ele tem o nome React porque ele reage a mudanças no estado. Eu vou provar. Eu vou vir aqui e vou mudar esse A para D. Reparem o que vai acontecer na hora que eu der Enter. Fiquem reparando o que vai acontecer com esse nome. Vou dar Enter. Mudou para D. O que aconteceu aqui? O React percebeu a mudança no estado e reagiu renderizando o nosso componente. Tudo que ele fez foi chamar a função que corresponde ao componente funcional com um novo estado. E o React, então, renderizou esse novo estado. É verdade que ele tem toda uma inteligência nesse processo de renderização, né? Ele tem um algoritmo que calcula as diferenças e, portanto, ele faz isso de uma maneira muito rápida. Vamos fazer a mesma coisa com o B. Vamos chamar o B de E. Eu vou dar Enter. Imediatamente, ele renderiza o novo estado. Então, o nome React vem do fato de que, ao ele perceber que houve mudanças nas props de um componente ou no seu estado, o papel do React é renderizar aquele componente para representar aquelas novas props ou aquele novo estado. Isso é uma dica essencial para você compreender o React. Bom, voltando no nosso código, o que mais eu quero fazer? Eu quero implementar a opção de eu poder remover a task. Então, este é o botão que nós temos que, de alguma forma, tratar para poder detectar o clique. No React, essas ações todas começam com ON. E aí eu tenho a possibilidade de detectar o mouse passando por sobre um elemento, o clique de um elemento, a mudança de um input. No caso, eu quero detectar o clique do elemento. Então, eu vou detectar o onClick, eu vou dar um Enter. E ele vai me dar a possibilidade de escrever o quê? Uma função de callback que trata o clique deste botão. Nesta função, eu tenho um evento, que normalmente nós chamamos de E minúsculo mesmo, uma fat arrow e um corpo. Neste corpo, eu posso fazer o que eu quiser. Para testar, eu vou fazer um alerta exibindo o Task ID. Cada vez que eu clicar numa task para destruir, ele vai alertar o ID na tela. Vamos ver se ele funciona. Então, olhando aqui no nosso Firefox, se eu clicar aqui, eu vejo o ID 1, ID 2, ID 3. Então, tudo absolutamente dentro do esperado. Agora que eu sei que está funcionando, não é comum eu escrever código JavaScript dentro do meu JSX.
Se eu tiver que escrever, que seja código muito simples. Mas eu já adianto que esse código vai ser suficientemente complexo, apesar que ele vai ser simples, para não merecer estar aqui, porque ele vai fazer com que esse JSX se torne desnecessariamente complexo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função chamada handle, vamos chamar de task delete click. Então, é o clique que trata a remoção de uma task e eu vou passar a task como parâmetro. Obviamente que eu não tenho essa função, então eu vou ter que criá-la. Onde eu crio esse tipo de função? Dentro do meu componente. Normalmente entre as definições iniciais do estado, que eu sempre deixo na parte superior, e obviamente o return, que é a última coisa que o seu componente vai fazer. Então eu vou criar uma constante com este nome. Quais são os parâmetros? Ele vai receber uma task, que eu vou chamar de deleted task, e é proposital colocar esse nome, que é do tipo task type. Deixa o autocomplete sugerir. E eu vou mover o alerta aqui para dentro. Agora eu vou exibir o task.title. Só para a gente validar se o nosso código está correto. Tá? Aqui ele está mostrando um warning. O motivo é que o E não está em uso. Eu tenho duas opções. Eu posso colocar um underscore, que é para dizer para o TypeScript, eu sei que eu não estou usando, não fique me incomodando. Ou eu posso simplesmente eliminá-lo por completo. Eu vou deixar ele com underscore por enquanto, tá? Deixa eu ver aqui para cima se o código está correto. Aqui está errado, é deleted task.title. Tá, o TypeScript já estava apontando o meu erro. Se fosse JavaScript, eu não teria visto esse erro, tá? Então, um dos motivos que eu gosto do TypeScript é exatamente esse. Então, se a gente for agora no nosso código e eu clicar no D, eu vou ver D, eu vou ver E e eu vou ver C. Ou seja, tudo funcionando. Vamos seguir. Eu faço muito isso. Valido as coisas conforme eu vou implementando para não perder muito tempo, tá? Então, não é isso que eu quero fazer. Eu quero remover a task do layout. O React tem uma característica, deixa eu voltar no terminal, que é a seguinte. Quando você precisa fazer mudanças no layout, tudo que você tem que fazer é mutacionar, de alguma forma, o estado. Então, eu vou provar para vocês. Nós temos 3 tarefas na tela. A D, a E e a C. São essas 3 que você está vendo aqui no estado. Se eu remover qualquer uma das 3 do estado, imediatamente o React vai renderizar, mostrando que aquela tarefa foi removida. Então, vamos remover a E, que é a do meio. Veja o que acontece quando eu clicar nesse xizinho. Vamos remover a D, que é a primeira. Vamos remover a C. Notem como, ao modificar o estado, o React imediatamente renderiza para refletir aquela mudança. Então, o que é o seu componente que você vê na tela? Ele é uma representação do seu estado. Se você entendeu essa frase, você entendeu o React. React, o que você vê na interface é uma representação do que está dentro do estado do React. Obviamente tem as props também, mas as props não se modificam. Elas são fixas, são read-only, a não ser que o pai modifique. Mas você entendendo que a representação do componente na tela é a representação do estado dele, você entendeu a ideia por trás do React, tá? Vamos seguir aqui no VS Code. O que nós vamos fazer agora? Eu quero alterar o estado. Tudo que eu não posso fazer é pegar esse array de tasks e modificá-lo diretamente. Então, por exemplo, eu não posso, em hipótese nenhuma, fazer algo assim, Splice é um método que remove um item ou mais, né, de um array. Então, vamos pegar o tasks, vamos remover, digamos, o primeiro item dele, Isso aqui faz com que ele remova o item 0, total de um item. Se eu fizer esse tipo de código, eu vou ter problemas com o React. Ele não vai funcionar, tá? O nosso código vai estar cheio de bugs. Então, isso aqui é
impeditivo. Nós não vamos fazer. Então a pergunta é: o que fazer quando você tem um array? Então, vamos imaginar que você tem um array com 5 elementos e vamos imaginar que você queira remover o valor 4. Então, se eu usar um splice, isso vai funcionar. Então, eu vou dizer que eu quero remover o de índice 3, tamanho 1. Vejam, removeu o 4. Mas eu alterei o valor de A. Portanto, ele tem que ser mutável. Só que os estados em React são imutáveis. Eu não posso fazer isso. Então, qual que é a técnica? Ao invés de fazer isso, eu crio um outro objeto, digamos B, que é o A filtrado, onde cada item... O que eu vou fazer com ele? Eu não vou incluir os itens que são diferentes de 4. Eles não vão... que são iguais a 4. Somente vai fazer parte do meu filtro os itens que não são 4. Então, veja. O B... 1, 2, 3, 5. E o A... desculpa. Vamos voltar ao A original e refazer essa condição. O A permaneceu de 1 a 5 e o B não contém o 4. Então, o que é o B? É uma cópia, uma réplica do A sem o 4. É assim que a gente vai trabalhar no React, tá? Então, voltando no VS Code, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos... fazer exatamente o que eu fiz ali. Vou pegar tasks e eu vou filtrar onde cada item que eu vou chamar de task. Por que eu chamei... Por que eu pude dar esse nome task aqui? Porque aqui eu chamei de deleted task. Se aqui eu tivesse chamado de task, isso aqui sobreporia, né? A gente faz shadow, que a gente chama. Sobreporia esse task. Por essa razão que eu fiz questão de dar um outro nome aqui, tá? Para eu poder usar o nome task aqui dentro. Então, o que eu quero? Eu quero que as minhas tasks sejam diferentes. Reparem que eu estou usando 2 iguais precedidos da exclamação, né? E não apenas esse aqui. Muito cuidado com isso. Você nunca deve usar essa opção, esse operador. Então, eu quero pegar todas as tasks que são diferentes daquela que eu estou removendo. Bom, isso aqui calculou, a princípio, um novo array, mas eu não fiz nada com ele. Tudo bem, eu tenho o array das tasks sem aquela que eu removi, mas ela não está em uso, esse array. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o meu setState com ele. Tá? Então, veja, eu estou chamando o setState, passando este valor como um parâmetro. Detalhe. Reparem como esse estado depende do estado anterior. Então, reparem, para calcular este filtro, eu dependo do valor atual de tasks. Toda vez que a gente se deparar com isso, a gente vai usar uma versão que a gente chama de versão funcional. Então, o que eu faço? Eu passo um parâmetro, que eu sempre chamo de previous, e aí eu repito o nome do meu estado. Então, fica... previous tasks com T maiúsculo. Isso aqui passa a ser uma callback, então arrow function, e agora no lugar de tasks eu uso previous tasks. Tá? Salvo. Deixei ele reformatar e vamos testar o nosso código. Então vamos lá para o nosso para o nosso Firefox. E vamos dar um refresh nessa tela para ele recarregar as tarefas. E vejam, vou remover a A. Foi removido. Repare aqui no estado. Eu tenho B e C. Eu vou remover a C. Fica reparando o que vai acontecer aqui embaixo. Ó. Removi. Sumiu. Vou remover a B. Fica reparando o que vai acontecer aqui embaixo. Removeu também. Tá? Então, o que é remover alguma coisa do React? Remover do estado. Ao remover do estado, o React renderiza
para refletir aquela mudança e, portanto, você vai ter uma nova interface. Note que você que está acostumado com jQuery, normalmente você faria uma mudança no seu DOM. Você localizaria aquele elemento, aquele LI, e removeria ele do DOM. Não mais. Agora é o React que faz isso por você. E ele faz isso de uma maneira extremamente performática. É importante lembrar. Tá bom? Vamos voltar no VS Code. Então vejam como o código ficou simples. Temos aqui total controle do processo de remoção. E eu vou fazer uma última mexida nesse código antes da gente finalizar o vídeo de hoje. Vocês estão notando que eu tive que declarar esta callback inteira dentro do onClick. Será que não haveria um jeito de eu eliminar ou simplificar essa chamada simplesmente chamando uma função e passando o parâmetro para que esse código dentro do JX ficasse mais simples? Sem dúvida. Ó, repare, isso que eu passei aqui dentro é uma chamada de função. Qualquer que seja a coisa que você põe aqui dentro, não importa o que, ele tem que ser um valor que representa uma callback que aceita um parâmetro E como parâmetro dela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esta função que eu chamei retornar esta outra função. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um return explícito, ó. Vou fazer no return aqui uma função E que tem uma chamada para essa outra função. Então, vejam que o que eu fiz foi eliminar aquela definição aqui dentro e levá-la de forma que a minha função passe a retornar esta callback que aceita E como parâmetro e roda esse código. Os códigos são exatamente iguais, a única diferença é que eu movi daqui para lá. Detalhe é que se eu tenho uma função arrow function que faz apenas um return e nada mais, ó, vamos ver um exemplo no terminal. Imagina que eu tenho uma função, digamos, sum, que aceita A e B e retorna A mais B. Então eu tenho aqui sum de 2 e 3, certo? Se essa função faz isso, vocês concordam que ela é equivalente a uma função que retorna A mais B? Estamos falando exatamente do mesmo código. O fato de eu ter uma arrow function que retorna uma expressão, eu posso eliminar o return, o abre-chave e o fecha-chave. Então, se a gente já está acostumado com isso, significa que eu posso fazer isso também nesse código. Posso, ó, repare, uma função que retorna uma expressão. Então, o que eu vou fazer? Vou eliminar o return, vou eliminar o abre e vou eliminar o fecha. Como esse E não está em uso, eu vou colocar um underscore na frente dele e vou salvar. Isso que nós estamos vendo aqui é exatamente o mesmo código que nós tínhamos anteriormente, onde aquele evento que estava dentro do JX foi movido para dentro da minha função, tá? Aqui ele está reclamando que o E é um N. N é um tipo que a gente não gosta em TypeScript, ou pelo menos não deveria gostar. Uma dica quando você quiser tipar alguma coisa como um evento e não sabe o tipo. A dica que eu dou é, vai momentaneamente lá no evento e coloca um Ezinho, fat arrow e a função que você tinha. Passa o mouse por sobre o Ezinho, pega o tipo que ele definiu aqui, ó, tem que ter um pouquinho de habilidade para pegar o tipo sem que ele perca aqui essa janela. Um pouco chato de fazer isso. Vamos de novo. Ó, de novo, passo o mouse, vou aqui dentro. Na verdade é esse aqui, ó, posso copiar ele daqui. Então veja, este é o tipo do evento que eu quero. Agora eu dou um undo e volto lá e declaro, ó, parênteses, Ezinho, 2 pontos, tipo. Salvo e pronto. Esse warning vai sumir. Nós vamos ver que o nosso código está absolutamente correto. Para ter certeza, vamos no Firefox.
Então vamos lá, a gente vai dar um refresh nessa tela e podemos remover as tarefas corretamente. Nos próximos vídeos nós vamos implementar as demais funcionalidades, por exemplo, inserção, alteração de status, vamos implementar filtros, aí nós vamos discutir se para implementar filtros se vai surgir ou não algum novo estado, nós vamos ter essa discussão, vamos corrigir essa questão dos itens que estão pendentes, que está sempre dizendo que é 0, está errado, nós vamos corrigir. Finalmente vamos implementar por último alteração em lote e remoção em lote. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, peço que o façam. Deem o seu like se vocês gostaram. Também gostaria de sugerir que vocês compartilhem o nosso vídeo com amigos, para que a gente possa disseminar o canal. E coloquem seus comentários com sugestões, críticas. E um forte abraço para você.